Você que adora pesquisar o melhor preço antes de fazer qualquer compra, sabia que isso faz parte do dia a dia de uma profissão? No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre a profissão de compras, supply chain e bater um papo muito massa sobre liderança com a nossa convidada, que é líder norte e nordeste de uma grande empresa nesse segmento. Muito prazer, eu me chamo Rodrigo. E eu me chamo Natália. E sejam muito bem-vindos ao Works Podcast, o seu podcast de carreiras, negócios e profissões. Aqui é um espaço onde a gente vai conversar sobre tudo quanto é profissão e você vai poder aprender com as histórias e experiências de grandes empresas e de grandes profissionais. Então sigam a gente nas redes sociais, cliquem no sininho, isso vai ajudar muito nosso engajamento, que nossa intenção é ajudar pessoas. E sem mais delongas, lhe apresento a nossa convidada ilustre de hoje, Thaisa Rocha. Por favor, Thaisa, se apresente um pouquinho para os nossos telespectadores. Olá, bom dia, Natália, obrigada, antes de mais nada, pelo convite. Fiquei muito feliz, por ter sido escolhida para falar um pouco dessa profissão. Estou nela há 24 anos, Então, assim, compras já faz parte do meu dia a dia, está no sangue. Não escolhi entrar em compras, mas entrei, estou aqui, Então, eu tenho formação em administração, sou pós-graduada em marketing, supply chain e logística. Eu tenho uma formação também analista de comércio exterior. Trabalhei em grandes empresas, como Unilever, Alcoa, Moura do B, Estaleiro. Estou hoje na Level Consultoria há 7 anos. E hoje eu sou líder, como você falou, da Operação Norte e Nordeste. E, além disso, estou à frente aí também de alguns projetos de BPO, tá? Que legal. E conta um pouquinho, Thaisa, como foi esse início da sua carreira profissional? Da Thaisa que estava na universidade para a Thaisa que hoje é líder. Nossa. Eu sei que a trajetória é longa. É longa, muito longa. É longa, mas, enfim, eu acho que igual a de qualquer um, Porque a gente sempre, aos 17 anos, a gente entra na faculdade normalmente, Eu entrei aos 17. Então, é um ambiente de incertezas, Eu fui fazer administração, mas a gente nunca sabe exatamente o que vai fazer, o que quer ser. Eu fiz um estágio na área de marketing na Kibon, A Kibon, Que legal. Kibon Sorvani. E foi meu segundo estágio, na verdade, o primeiro foi na Gerdau, depois eu fui para Kibon, e daí eu me apaixonei por marketing, Então, eu comecei em vendas, marketing, e achei que eu queria ficar ali, sabe? Eu gostava, o que é que me apaixonou em marketing, É porque é muito dinâmico, Cada dia é uma coisa diferente, era um evento diferente, ideias novas. Apesar de eu não me achar muito criativa, não é um dos meus fortes, mas eu gostava daquele ambiente, Então, fiz estágio lá. Eu depois terminei indo para a Unilever, onde eu fiquei como analista, assistente administrativo, na verdade, foi quando eu comecei na Unilever. E nessa época eu fazia, por influência do meu estágio, eu estava fazendo MBA em marketing. Que legal. Mal sabia eu que nunca mais eu ia ficar na área. Mas foi muito legal, Você faz muito network, era um curso da FGV, então foi muito bom. Concluí o curso. Enquanto eu estava justamente na Unilever, eu recebi um convite para substituir a compradora. E aceitei, Disse, nossa, eu não sei comprar nada. Eu só compro para mim, como é que eu vou comprar para a empresa? E isso para mim foi um desafio muito grande, mas enfim, entrei de cabeça, fui tentando aprender, conhecer um pouco da área. Na época, a gente trabalhava muito descentralizado ainda, então foi em 2000, por isso que exatamente, 24 anos em compras. E aí eu comecei a aprender. Durante o trajeto, eu fui sentindo necessidade de estudar mais, conhecer mais da área, Eu comecei muito na prática. Eu ia fazendo, ia percebendo o que eu precisava, sentindo, ajustando. E depois eu comecei a estudar também, então isso foi fazendo com que eu evoluísse na carreira. E
hoje eu estou aqui, mas Que legal. Quero saber o seguinte, o que foi a virada de chave para a Thaisa que saiu do marketing, se tornou compradora, ou seja, caiu de paraquedas na área de compras e hoje em dia é uma líder super respeitada. O que foi essa virada de chave que a Thaisa compradora teve que levou ela para esse cargo de liderança? acho que desde sempre, né? Não desde sempre, mas ao longo dessa trajetória, como eu falei, a gente começa muito novo, a gente não entende bem as coisas. Que eu acho que o principal é que eu sempre tentei aprender com meus erros. Né? Desde Sim, sempre. isso é importantíssimo. E assim, foram vários. Normal. Normal. Foram vários. E aí, assim, dos mínimos, por exemplo, eu era estagiária, me pediram para levar um documento numa outra área, e eu saí e fui. Muito feliz com o documento, era para entregar. A missão era entregar o documento. Cheguei lá, Aham. fui entregar. Essa pessoa me fez umas 5 perguntas, eu não sabia responder nenhuma. Nossa. Eu fiquei arrasada. Gente, como assim? O que é que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Então, ele perguntou o que era, por que era, para que era, quando era. Assim, N perguntas, eu só sabia dizer quem mandou e qual era o Aham. destinatário. Aham. Mais nada. E daí eu voltei, assim, arrasada. Fui lá, sentei junto da pessoa que me pediu. Não, eu queria entender um pouco o que era aquilo e tal. E aí, isso já a partir daí despertou em mim. Eu não fazia mais nada sem entender por que que eu estava fazendo. Tem Esses aquela traumas ajudam tensão. muito, viu? Ajudou bastante. Aham. Então, Pra assim, não eu fazer acho mais. que foi um dos motivos que me fez evoluir. Eu até brinco, eu sempre digo, gente, vamos errar uma vez só. A gente tem direito de errar, todo mundo vai errar, Uhum. somos humanos. Mas o que que a gente faz com aquele erro, né? Eu acho que isso é o diferencial de qualquer pessoa, em qualquer situação na vida, pessoal, Sim. profissional. Enfim, você tem que tentar se reinventar. Agora, viver no mesmo erro é complicado. Com certeza. Então, assim, isso para mim foi muito legal, foi um dos pontos assim que eu sempre, caramba, eu tenho que entender o que eu estou fazendo, né? Aham. E aí isso sempre me motivou assim, a entender, a fazer. Na área de compras, eu confesso que teve uma época que eu quis sair. Sério? Nossa. Eu quis sair, eu Essa disse, história eu não gente, conheço. eu quero voltar para o marketing. Como é que foi isso? Foi, na época que eu comecei na Unilever, né, em compras, e aí 1 ano e meio, 2 anos depois, eu disse, não, eu quero voltar para o marketing, e eu comecei a tentar me lançar no marketing. Só que eu já tinha experiência em compras, né? Eu tinha um nome forte lá em compras, e em marketing eu só tinha feito estágio. Uhum. Por mais que tenha sido 1 ano de estágio, mas eu não tinha tanta experiência, né? E estava difícil, as coisas surgiam naturalmente para mim na área de compras. E aí surgiu na Alcoa e eu disse, tá bom, não vou mais procurar, deixa eu seguir aqui esse caminho, quem sabe um dia. E foi a minha grande escola, né? Na área de compras foi a Alcoa. É aquela questão, né? Ainda bem que eu aprendi lá atrás que eu precisava entender o que eu estava fazendo. Uhum. Lá, na época, eu entrei na Alcoa em 2003, então faz bastante tempo. Mas sempre foi uma empresa que estava à frente, né, das outras na questão de inovação, de metodologia de trabalho, de auditorias, de estruturação da área de compras. Que a empresa é perfeita, a gente sabe, mas eles estavam sempre à frente. Então, lá eles já trabalhavam com a ferramenta de leilão, então, eu tive acesso a isso, eu tinha metas para isso. Eu passei, o comprador lá fazia também gestão de estoque. Então, cada comprador tinha um número de itens do estoque, né, que eram estocáveis e que a gente fazia planejamento também. Então, eu terminei colocando um pezinho ali no planejamento. Que legal. E aí, aquela coisa, novos materiais eu não conhecia, e eu ia atrás, eu ia buscar. Então, eu não sabia o que era um parafuso, eu não sabia o que era uma coisa. Comprava parafusos pequenos, na Alcoa os parafusos eram imensos. E aí você vai descobrindo outras coisas. Lá eu comecei a trabalhar também com embalagem, produto químico.
E eu criei uma rotina de pegar o meu relatório de planejamento, né, que a gente imprimia e eu analisava para poder fazer as programações. E eu sabia que às vezes aconteciam as diferenças de estoque. Então, alguns itens críticos eu tinha uma rotina de 2 vezes ou 3 vezes na semana, passava no almoxarifado, olhava, e aí vai desenvolvendo o feeling, né? Até Aquela no olho atenção você maior, já né? sabe exatamente, você olhou ali, ó, aquilo é crítico, tá baixando, não tá, poxa, antes de ontem estava, o estoque estava legal, agora já baixou de repente, aí já ia na produção, o que é que está acontecendo, como é que está a programação de produção. Então, essa minha vontade de entender e aprender, eu acho que me ajudou a evoluir, né? E aí eu nunca estava acomodada. Aham. Ah, Thaisa, você era perfeita? Não. Né? Não era. Hoje em dia eu me olho, né? Olho para trás e, poxa, como eu evoluí de lá para cá, né? E aí você vai se moldando, você vai aprendendo. O que eu evoluí mais também? Minha postura, meu relacionamento. Eu era muito, eu sempre fui de brigar muito por Aham. tudo, né? O Eita, que eu achava, o que eu achava brava. certo. Mas ser política não era um dos meus fortes. Então eu brigava muito pelo certo, pelas regras, e porque tinha que compras que tinha que comprar, o usuário não tinha que se meter, o requisitante não tinha vez e tinha que ser daquele jeito, né? E assim eu fui durante muito tempo sendo muito reativa, então alguém via, criticava, eu falava, eu cobrava e eu me estressava, né? E eu disse, nossa, mas esse ambiente aqui é de cobrança, né? Onde eu estou Aham. inserida é de cobrança. Não estava muito legal. E aí, assim, eu fui evoluindo. E além dessa questão do querer aprender, outra coisa também que eu desenvolvi bastante, eu entendi que era muito importante, era saber ouvir. Com É certeza. verdade. Porque, assim, a gente tem a mania de falar muito, né? Mas a gente nunca para ouvir. Mas ouvir compreendendo, não é escutar, que é diferente, Uhum. Aham. né? E às vezes eu brinco muito, assim, porque tem gente que faz, você não me dá feedback e tal. Já aconteceu isso comigo algumas vezes. Disse, nossa, mas todo dia, o tempo todo, te dando feedback, né? E a gente tem que ter essa sensibilidade de entender, seja do chefe, seja do colega, seja do cliente interno, né? Seja de quem quer que seja. Às vezes você age de uma forma, a pessoa fala, mas você simplesmente ou releva ou ignora ou acha que aquilo é um absurdo e vai, Não né? absorve, né? Não absorve. Então, eu já estava na posição de coordenadora, então eu saí da Alcoa. Eu já fui assumir uma coordenação de compras internacionais no Estaleiro Atlântico Sul, então foi Nossa, um Que choque legal. assim. Eu fiz todo o processo achando que eu ia ser compradora. tudo vai E mudando, aí, né? no final, quando foram conversar comigo, a vaga não era de coordenação, realmente. Eles tinham 2 vagas de compras internacionais e nacionais, né? Duas coordenações. E aí eu terminei ficando com a coordenação de compras internacionais, então, nossa, e agora? O que é que eu faço? Mas graças a Deus, assim, como eu falei, a Alcoa foi uma escola para mim. E eu aprendi e aproveitei tudo, sabe? Sei que eu devo ter dado muito trabalho para os meus gestores. Hoje em dia eu me lembro, nossa, como eu era reativa, eu era, né, bem, assim, combativa demais em excesso. Aham. Isso Uhum. às vezes me ajudava, mas às vezes Atrapalhava. É atrapalhava. delicado, né? É muito delicado, né? Mas eu achava que tinha que ser aquilo, eu tinha que lutar, eu tinha que brigar, e vamos lá, e os direitos. Hoje em dia, quem vê a Thaisa, né? É outra pessoa totalmente Outra diferente. pessoa, outra pessoa. E aí, essa questão que eu falei para vocês, né? Eu sempre ouvi muito e eu ficava observando. Eu errei aqui, o que é que eu posso aprender? Então, no estaleiro eu continuava ainda muito combativa, muito, né? Tem diversos episódios assim.
E assim, não mexesse com a minha equipe, não podia mexer com a minha equipe, né? E como gestora, assim, eu comecei a ter estagiários, né, que eu liderava e eu fui desenvolvendo. E ia sempre tentando orientá-los e mostrar o caminho. Assim, eu sempre tentei mostrar aquilo que eu fazia e eu brincava assim, aprenda o que é de bom, Aham. porque de ruim todo mundo tem muita coisa, vai aprendendo o que é bom, né? E aí entrei como coordenadora também, comecei a ter uma equipe maior, né? Fui me desenvolvendo ainda muito, muito, muito combativa, mas é sempre buscando também conhecer mais, aprender mais e aprender no dia a dia também. Em cada experiência minha, eu sei que eu conquistei algum conhecimento a mais, né, dentro da área, com negócios diferentes, contratos diferentes, com negociações diferentes. Eu comecei a fazer negociações grandes, internacionais de serviço, compra de equipamento. Então, isso foi muito legal para mim, Que legal. né? Foi um desafio grande. Me envolvi com alguns pleitos na parte tributária, fiscal, né, de isenção de impostos. Então, tinha que fazer defesas Um leque bem grande, né? técnicas. Não, é muita coisa, assim, né? Depois você para e pensa, você diz, nossa, como eu já fiz coisa. E aí, mais um segredo, aceita os desafios, né? Porque eu podia muito bem ter chegado, por exemplo, eu entrei na Alcoa, eu falei para vocês, o comprador lá, ele planejava, comprava, ele acompanhava até a entrega e fazia Aham. tratamento das não conformidades. Hoje em dia é mais difícil você ver uma abrangência dessa, é mais Exato. quebrado, né? O perfil é mais quebrado, mas antigamente a gente fazia tudo. E eu podia ter chegado lá, eu não sabia o que era para planejar, não quero. Eu Exatamente. É a só famosa zona de compro, conforto. né? Hã? Eu só Isso. compro. E para mim, eu não vou dizer que foi fácil, não foi. Eu pegava o relatório imenso, até eu entender os critérios, quais eram os pontos, o estoque de segurança, o que era, como não era, o que tinha que fazer, quais eram os itens críticos, porque o relatório era imenso. Então, daquilo ali, o que era minha curva A, que eu de fato tinha que colocar a lupa, o que eu não precisava ter aquele Aham. cuidado tão grande porque eu tinha fornecimento próximo, eu tinha facilidade de receber o material, o lead time era menor. Então, você vai sentindo e conhecendo isso, mas não foi fácil. É aquela famosa Com frase, né? certeza. Crescer dói, Dói, É dói. bem mas é isso. E importante. a gente tem que aceitar a dor, né? Então, Com acho que é certeza. isso. Sim. E desde o início, aquela Thaísa que estava na área de marketing aceitou o desafio de ser compradora. E quem diria que hoje ele ia chegar onde chegou na área de compras? Exatamente. É tudo sobre aceitar Desafio em cima desafios. de desafio. Desafios. E nunca foi aquela coisa assim, eu quero ser uma diretora, eu quero ser uma... Não, as coisas foram acontecendo e eu acho que você, de cada momento, tem que tirar o melhor, né? E aí eu tive lá a oportunidade também de atuar com a área de diligenciamento, fazer gestão de uma área de diligenciamento, que é totalmente diferente. Eu fui para a área de projetos, que foi uma experiência maravilhosa, assim, sendo responsável pela área de suprimentos num projeto, né, específico da empresa. Legal. E aí eu comecei a crescer e sempre eu tive essa vontade, essa preocupação, na verdade, não é vontade. Era bem uma preocupação de entender o processo todo da empresa, né? Eu gostava de saber falar de tudo, Isso é muito onde eu estava importante. inserida, né? Isso é muito importante. Eu tenho até uma curiosidade, Thaisa. Em relação a quando você estava no início da carreira, você teve algum mentor dentro da empresa que você trabalhava ou fora? Olha, específico nomeado não, mas tive vários, Que né? legal. Pessoas que me inspiraram, pessoas que eu olhava e dizia assim, quero ser igual a ela, né? Inclusive eu tive um gestor que ele nem sabe que ele foi meu mentor, mas foi ele que fez a virada de chave da Thaisa, que, aliás, foram duas pessoas, uma que me abriu os olhos e outro que me ajudou a evoluir com essa questão assim de ser mais política, né? Tentar Aham. entender mais, enfim.
Eles nem sabem, mas um me deu um feedback maravilhoso, eu gosto até de dizer. Ele chegou para mim, simplesmente ele disse, Thaisa, é igual fogo. Na floresta vai destruir tudo, sem controle destrói tudo. Em casa, no fogão controlado, faz maravilha. E eu parei assim, gente. E interessante, assim, não era uma das pessoas que eu mais admirava, assim, de gestores que eu tive, né? E ele me deu esse feedback. E eu, caramba, é verdade. Eu acho São que eu pequenos preciso feedbacks que fazem total me diferença. controlar Para um aquela pouco. autoanálise, né? Dar aquela segurada e realmente. E eu acho que o feedback é isso, né? Você parar e entender, pensar o que faz sentido, nem tudo vai fazer sentido, Exato. Sim. né? Às vezes você tem uma pessoa que vai te dar um feedback muito legal, tem gente que só tá ali para Pra falar falar abobrinha. qualquer coisa, Exatamente. Aquele né? famoso entendedor de tudo De que quer dar pitaco sobre tudo. Exatamente. E aí você olha assim, isso aqui eu deixo, isso aqui eu acho que é Eu importante, absorvo. eu levo para a Exato. vida. E aí, depois disso, já com um pouco dessa consciência, eu tive um outro gestor, que aí sim eu entendi. Eu ainda chegava com aquele ímpeto, não pode, tem que ser assim e tal, coitado. E ele, com toda a paciência do mundo, ele chegava, olhava para mim e fazia. Não é assim, né? E aí eu comecei a entender que a gente precisa ser estratégico, né? É verdade. E aí a questão do ouvir. Você precisa entender quem é o teu cliente, qual a empresa que você está, qual é a cultura da empresa, Uhum. né? De que forma você tem que agir ali. O que é que a empresa espera de você? Quem é a tua equipe? Quem são as pessoas que trabalham com você? Outra lição também que eu ouvi, eu tinha essa coisa, não, tem que ter os melhores na equipe e tal. E uma pessoa chegou para mim, meu gestor, ele falou assim, se eu, Thaisa, a gente não pode ter, imagina um time de futebol, imagina você ter Neymar, só Neymar. Todo mundo quer atacar quem defende. Quem dá o passe para o outro. Esse é um ponto de vista muito interessante. Né? E eu não parava para pensar nisso, assim, eu achava, caramba, aquela pessoa tá ali, tá fazendo só aquilo a vida toda, como é que ela tá ali? Ela não pensa em sair daquilo e evoluir e tal, mas ela é feliz ali, aquilo ali é a realização dela, Aham. ela não tem outros objetivos, enfim, ela não almeja outras coisas, aquilo ali tá bom. Isso é importante na construção da equipe, realmente, porque a gente tem que abranger todas as funções dentro de um projeto, por exemplo, que você está fazendo, vai ter o pessoal alocado no operacional. E tem gente que realmente está confortável ali, não quer desafios, está numa fase da vida que talvez não seja o plano dela ficar ali por muito tempo. Então, eu acho que isso é muito importante, e essa parte do feedback que você falou, até feedback de escutativa, sabe? Eu acho muito legal isso, vindo de um gestor, sabe? E eu falo isso por experiência própria. Então, você pode enxergar determinado funcionário e ter uma. Você pode imaginar uma trajetória de carreira para ele. Poxa, a pessoa é fenomenal para isso. Eu enxergo ele já como sendo um líder de equipe, por exemplo. Mas se você não escuta dele, vai que ele não quer ser o líder. Exato, eu acho isso muito importante. Ele não quer. E assim, eu queria deixar até aqui, né, para todo mundo, nada disso aconteceu, né, assim, exceto aquele do fogo e tal. Não eram momentos de feedback, eram momentos do dia a dia, Sim. né? Onde a gente está conversando, está discutindo, está avaliando, está pensando, está montando estratégia, está falando de equipe, e aquilo acontece. Então, eu acho que quando eu falo assim, a gente precisa estar aberto para ouvir, entender e captar esses. Perceber, às vezes, sem que ninguém fale nada, mas você tá ali ligado no que errou, no que pode melhorar, não necessariamente esperando um feedback, né? Exatamente. O feedback às vezes vem quando você não espera. Uhum. E quando não é o momento. Não é um momento formal, né? Também. Formal. E ele vem. E aí você tem que aproveitar e
realmente fazer ali do limão a limonada. Né? Aí é que eu comecei também a entender um pouco mais, assim, me aprimorar. Tive uma equipe bem maior também, passei a ter uma equipe aí de 20 pessoas espalhadas em vários estados. Foi outro desafio. Acho que os desafios eles vieram crescendo, evoluindo com o tempo, né? E mesmo quando eu não estava preparada, eu ia subir. E eu me preparava durante o percurso, né? Claro que não é fácil, gerir pessoas é complicado. Sim. Com certeza. Essa questão que o Rodrigo comentou, né? Você precisa entender e saber que nem todo mundo é igual a você, nem todo mundo quer o que você quer. Exato. Nem todo mundo está ali com aquele objetivo de seguir a carreira que você definiu para ele. Não é Exatamente. você que define a carreira Exato. do outro, né? Agora, quais são os anseios da Natália, do Rodrigo? Como é que ele se sente ali pertencente àquela equipe e de que forma, aí é o desafio, de que forma eu posso extrair o melhor Nossa, da isso Natália é e do incrível. Rodrigo? Aham. Isso é incrível. Eu falo por experiência própria, porque, como Thaisa, eu caí de paraquedas na área de compras. Então, para vocês terem ideia, eu entrei em compras, eu não sabia que existia a profissão de comprador. Então, eu estava literalmente do zero. Então, eu passei por uma faculdade de engenharia, mas eu não tinha noção da área de compras. E Thaisa, por isso que eu achei importante trazer ela como nossa primeira convidada, ela, não sei se ela sabe, né? Porque é indiretamente também, mas eu considero ela minha mentora. Grandes Então, revelações. precisa ser decorado. Exatamente. Então, assim, Thaisa, desde sempre, ela é uma gestora com uma escutativa. Desde o início, ela me colocou em posições diferentes dentro da área de compras. Então, assim, era desafio a todo momento. Era como se fosse até um teste de, poxa, você vai aceitar esse desafio novo? Então, eu fui migrando para todas as áreas de compra. Follow-up, central de cadastro de materiais, consultoria na parte de formar uma equipe de compradores, gestão de estoque, Pré-compra. pré-compras, compras também. Então, assim, foram muitos desafios que eu fui enfrentando. E, assim, eu só tenho a agradecer porque isso me fez ter uma visão muito abrangente de como funciona todo o processo de compras. Eu consegui me encontrar dentro dessa área também. Hoje eu sou apaixonado pela área de compras também. E ela sempre procurou escutar muito. E falando de um ponto de vista de alguém que teve ela como gestora, sabe? Então, o principal ponto foi saber escutar. E ela sempre perguntava: você tá feliz onde você tá? Onde é que você planeja chegar? Que área você gosta mais? Então ela sempre foi direcionando: Rodrigo, você não acha melhor? Eu acho você com um perfil muito nisso. Você não acha melhor ir por essa área? Mas nunca impondo. Ela sempre perguntava, questionava. E eu refletia: poxa, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu não tô indo pelo caminho errado? Isso foi muito legal. Hoje em dia, eu tô onde eu tô, principalmente por conta desses feedbacks que eu tive durante minha trajetória. Legal. E aquele do início também, foram muitos feedbacks sutis. Por exemplo, teve um feedback que Thaisa deu no começo de quando eu entrei na Nem empresa. lembro. Eu fico até assustada. Revelações. Vai ver. Marcante. Foi marcante. Foi marcante e fez total diferença. Foi porque foi o seguinte: ela chegou e disse: você tem que se vestir de acordo com o cargo que você almeja chegar. Aí eu fiquei na minha cabeça: poxa, eu vou me vestir que nem o CEO da empresa. Dependendo também da cultura da empresa, né? Claro, Mas- claro. Mas desde esse dia, eu disse: poxa, eu vou me vestir. Hoje em dia virou minha marca registrada. Chegar lá no escritório com aquele ternozinho, sabe? Sim, a marca registrada do Rodrigo Terno. Mas- É sensacional. Sensacional. Mas assim, eu vi a diferença que isso faz, porque quando eu fui fazer aquele projeto em São Paulo, eu estava numa sala com grandes nomes que eram fornecedores, que eles forneciam material para o Brasil inteiro. Então, eles eram fornecedores de muito nome. E na sala, eu era um júnior e eu estava com outras pessoas muito mais sênior do que eu.
Só que a forma que eu estava vestida, eu estava vestido a caráter, eu estava de terno, estava de social, e as outras pessoas estavam com roupas comuns. Então, o fornecedor dirigiu totalmente a apresentação para mim. A Nossa, diferença é que a forma que a pessoa se veste apresentação, faz. né? Exatamente. E isso é tão legal, assim. Primeiro, fico muito feliz, né, com isso. Mas, só para pegar esse gancho, é interessante que hoje em dia as pessoas resistem muito a determinadas questões. Então, por exemplo, aparência, vestimenta. Ah, não, eu me visto como eu quero. Eu acho que tem coisas que não mudam, sabe? A gente tem que evoluir, a gente tem que entender o momento que a gente está, a gente tem que entender o que como você falou, qual é a cultura da empresa, que momento o mundo está vivendo, mas algumas coisas eu acho que não mudam. Não sei se pode ser que ao tempo mude, mas eu não sei se vão mudar, né? Uma das coisas é você se apresentar bem, você se vestir bem, você ter uma imagem, você vender sua imagem. A gente tem que entender assim o que eu quero comunicar, o que eu quero comunicar para o meu gestor, para os meus liderados, o que eu quero comunicar aqui, né, com vocês. Então, a Exatamente. gente, até eu brinco, assim, às vezes, e eu já me deparei em várias situações com pessoas se vestindo de forma que não eram adequadas para o trabalho, né? E eu sempre conversava, gente, nós vivemos papéis, isso a gente aprende no curso de administração, né? Não sei ainda se é assim, mas na minha época a gente aprendia sobre isso, os papéis que a gente desenvolve. Então, na nossa casa, a gente tem uma forma, né, de agir, de tratar, no trabalho é outra, na roda de amigos a gente conversa de uma forma diferente, a gente tem uma linguagem diferente, né? Mas eu estou num ambiente corporativo, numa reunião mais formal, eu preciso demonstrar que eu tenho qualificação para estar ali. Claro, não vai chegar falando gíria e falando de Exato. qualquer jeito. Exatamente, né? De que forma eu vou falar, a brincadeira e tudo, assim, eu gosto de brincar muito, mas nem sempre cabe. Você tem Exato. que entender um pouco do seu interlocutor. E aí, falando, né, disso, eu sempre dizia, gente, a gente vai à praia, vai ficar muito esquisito se eu chegar agora na praia, do jeito que eu estou aqui, Exatamente. sentar na cadeirinha, pedir um... No mínimo, eu vou derreter, né? No Exatamente. No Tem que saber ler o mínimo, ambiente. né? Não é o ambiente, né? Então, assim, eu tenho que ir adequada, mas eu venho para cá, ou eu vou para o trabalho, ou eu vou, né, para uma lanchonete, eu vou para um barzinho, eu vou para balada. São situações diferentes. Ah, não, eu vou me vestir do jeito que eu quero. Eu vou para pro trabalho com a calça toda rasgada, com desleixado. Veja, você pode até ir, mas observe o dress code do lugar. Não é só a Qual questão é do o estilo da código pessoa, mas de vestimento? a adequação, né? Ao código de vestimenta da empresa. O que pode acontecer é você entender, ali não é para mim. Eu não Exato. quero trabalhar ali. Eu quero trabalhar num lugar que seja mais descontraído, né? Que tenha uma outra cultura. Ok, né? Tem lugar para todos. Isso. Mas tem horas que, assim, você não vai ser notado. Isso foi legal que o Rodrigo... Quer dizer, ele Pois é. foi notado porque ele estava com uma postura, não é? Com uma vestimenta demonstrando que ele tinha, Uma né, certa autoridade, né? autoridade. Exatamente. Então, a forma como a gente se veste, como a gente se porta, passa uma imagem. Que imagem é essa que eu quero passar? A gente tem que entender isso também. Tem que Se eu pensar também não sobre estiver preocupada com a... tudo bem. Não, eu tô aqui, para mim tá bom. Se a pessoa se dirigir sempre para o Rodrigo, tá bom.
Agora, pode ser que eu me incomode, mas por quê? Para o Rodrigo, não para mim. Então, se eu quero ser notada, eu tenho que observar o que é que no Rodrigo faz diferença. A forma Que de tá falar, dando certo ali, é o né? conhecimento dele, a forma como ele demonstra que ele conhece do Aham. assunto, a maneira como ele está se portando, né? É a vestimenta, Uhum. Com certeza. né? E assim, às vezes as pessoas têm essas barreiras. Ah, não, me visto como eu quero e tal. Mas, gente, inclusive, né? Foi em fevereiro. Quem quiser procurar uma reportagem da Forbes, onde eles falavam um pouco da geração Z. Sempre tem essas Eu polêmicas de vi essa geração, reportagem, a maior né? polêmica. Sem querer causar polêmicas. Já causou, Mas acho que a gente já pode entrar um pouquinho nesse assunto da geração Z. com Sem certeza. querer causar polêmicas, mas é muito interessante essa reportagem, né? E fala um pouco disso. Sempre tem essas questões de geração, a geração A, melhor que a B, que a C, que a D. Não vou entrar nesse mérito. Eu acho que cada etapa, cada fase tem o melhor ali que você pode extrair, né? E eu posso falar de carteirinha porque eu sou da época do fax. Hoje em dia não tem mais. Eu sou da época que não tinha telefone, era só orelhão, né? Hoje em dia todo mundo tem um celular à disposição. E com certeza, assim, nossos pais, eles viveram uma outra realidade e cada momento tem aquilo de bom que você precisa extrair. Lógico que é muito melhor eu ter à disposição o Google para fazer Com pesquisa. certeza. Eu que fiz pesquisa na enciclopédia básica, né? Eu vou fazer um trabalho da escola, tem várias Hoje em dia a diferença é várias enorme. pesquisas para fazer, ali lendo o livro. O que era bom é que a gente tinha esse costume de ler, né? Eu sempre gostei muito de ler, hoje em dia não tenho tanto tempo, mas sempre fui de ler muito. Mas voltando à reportagem, falava exatamente sobre um choque que existe entre as empresas, os recrutadores e a dificuldade que eles têm em contratar pessoas da geração Z. E eu acho que vale muito a pena a leitura, porque assim traz questões interessantes, como a postura, Sim. a forma de se vestir, o imediatismo, sabe? Então são Exato. coisas que assim é um choque que toda empresa vai ter que se adaptar. E aí fala um pouco disso, né? De como eles estão tentando se adaptar a isso, mas que hoje é uma dificuldade contratar Com pessoas certeza. dessa geração. E para essa geração lidar até com esse processo que você falou de como estagiária, de perceber algumas coisas, de ir entendendo. Às vezes a gente quer que tudo aconteça muito rápido, quer chegar num patamar mais alto muito rápido e às vezes esquece de perceber esses pequenos detalhes, né? Então isso realmente é um ponto delicado, assim. Muito. Agora, assim, não querendo generalizar, né? Eu acho que a gente generaliza muito. Eu nem sei qual a geração de vocês, mas Eu também não faço ideia. Pra falar a verdade. sou meio para classificar. Mas tem pessoas brilhantes, né? Eu Com acho que certeza. é você perceber, você estar aberto a entender aquilo que cada pessoa tem de interessante para lhe ensinar, né? E não ensinar, mas agregar você. Exato. Vou mudar a palavra porque não é ensinar, que a gente não está aqui para ensinar nada a ninguém. Eu tenho minhas opiniões, tenho minhas convicções. O que deu certo para mim pode não dar para outras pessoas, né? Sim. Mas, assim, o que é que aquela pessoa pode agregar, né, a mim? E sempre pode agregar. Você acha que não, mas aprendo muito com você. Aprendo muito com as pessoas que estão do meu lado, que estão sendo liderados por mim naquele momento. E eu acho que esse ponto, né, de você ter essa percepção e você parar e ouvir um pouco e entender que você não é dono da verdade, faz a diferença, né? E eu não é generalizando, acho que não é todo mundo assim. Eu tenho muitas pessoas que trabalham comigo que são dessa geração e que eu vejo uma postura diferente.
Eu vejo uma vontade de crescer, sim. Às vezes, sim, um pouco imediatista, Aham. mas entendendo aos poucos, né, que existe uma construção daquela carreira, né? Você Exato. precisa passar por situações, você precisa aceitar os desafios, né? Eu tenho certeza que quando você foi para São Paulo, você devia estar pensando, meu Deus, né? Loucura. O que é que eu vou fazer ali? E agora? E agora, né, Nath? Será que é isso mesmo, né? Imagina Aham. assim o turbilhão de coisas passando pela cabeça, mas você foi, né? Você foi e passou feedbacks excelentes, né? Compartilhou com a equipe, isso foi sensacional. Acho que isso é muito importante, né? A Aham, gente essa parte de distribuir o conhecimento, né? distribuir, eu acho que isso é sensacional, Rodrigo. Sensacional. E eu aprendi também com você. Eu acho que muita coisa que você colocou lá, eu tinha a mesma percepção. Percepções que você teve, que depois até eu Exato. falei, não é bem assim, eu não lembro Exato. mais o que foi, mas eu sei que a gente, né? Eu disse, olha, Aham. não acho que é assim, vou dar a minha visão. Que eu lembro qual foi o tópico. Era nunca se comprometer pelas ações de outras pessoas. Sim, foi Exatamente. Isso foi muito legal o feedback que eu tive. Que eu tive uma experiência onde eu me comprometi com o trabalho que ia ser entregue por outra pessoa. Até porque essa outra pessoa estava fazendo essa função para me auxiliar. Uhum. Então eu tinha que dar uma resposta para o cliente a respeito de prazo. Então eu me comprometi com o prazo, a pessoa se comprometeu com o prazo e não foi entregue. Eita. Isso gerou um problema para mim, no final das contas. E quando eu fui passar o feedback, que eu acho muito importante quando você está dentro de uma equipe, essa troca de conhecimento. Porque você não é o dono da verdade, nem o dono de saber de tudo. É Claro. importante você ter na sua equipe pessoas que sejam boas em diferentes áreas Isso. e que lhe agreguem. Hum. Então, eu fiquei muito triste, não vou mentir, com esse problema que eu tive lá. E quando eu fui conversar com o grupo do trabalho, até para distribuir um pouco do feedback do que eu estava passando lá, esse foi um dos tópicos que eu citei. Foi. E Thaisa, a famosa frase de Thaisa: Poxa, Rodrigo, isso é muito legal, mas Mas, veja eu acho bem. que nesse determinado ponto aqui, você tem que ter uma visão mais diferente a respeito disso, porque quando você assume uma posição de liderança, de coordenação, de gestão, você tem que se comprometer pela entrega de outras pessoas, porque você não vai estar fazendo aquela atividade. Então é muito importante você fazer um planejamento, fazer um acompanhamento de como é que está indo a atividade da pessoa, para também não ser pego de surpresa e chegar em cima da hora e a pessoa não entregar. Isso. É verdade. Exatamente. Foi isso. Eu não lembrava exatamente o ponto, mas eu lembro que a gente não discordou, mas assim, eu achei que eu precisava pontuar isso. Com certeza. Porque ele foi tão interessante que ele foi muito enfático, assim, nunca se comprometa quando você depende do trabalho do outro. Mas veja Exatamente. bem, o líder, ele faz isso o tempo todo. Exatamente. Né? E aí a gente faz parte do dia a dia, a gente está se comprometendo sempre, porque o líder não vai mais botar ali a mão na massa para fazer tudo, ele depende da equipe. Por isso Exato. que precisa ter uma equipe bem dimensionada, adequada ao perfil das pessoas, às atividades. Precisa sim ter gestão, indicadores, acompanhamento, tudo isso faz parte, né, da gestão. E aí você consegue se comprometer de uma forma melhor, mais segura, Com certeza. né? E aí sempre acompanhando, ajustando os pontos, entendendo o que deu certo, o que não deu. E aí vai guiando. Não é fácil, mas faz parte. Com né? certeza. Aproveitando esse gancho, eu sei que você hoje não lidera apenas uma equipe, um projeto, e sim vários projetos, né? Isso. Como é lidar com tudo isso? Porque eu imagino que gerenciar uma equipe já deve ser uma loucura, né? Até tem essa questão de você estar acompanhando tudo o que está acontecendo para não ser pego de surpresa, como Exato. aconteceu contigo. Então, como é gerenciar e lidar com várias equipes, vários projetos simultaneamente?
Não é fácil. Com certeza. Tem que saber o segredo, a mágica. Eu não sei se tem segredo e mágica, né? Mas eu vou te falar assim, o que me ajuda hoje, tá? O que faz com que eu não pire. Eu tenho uma equipe de suporte muito boa, né? E eu consegui delegar. Sim. E faz, assim, pegando o gancho do que a gente estava conversando, né? Você precisa confiar nas pessoas, confiar a atividade certa para o perfil da pessoa. E hoje eu consigo ter na central de cadastro uma pessoa que é sensacional, está crescendo todo dia, cada dia. E eu vivo falando, nossa, né? E é uma coisa até que ela não queria. Ela vai assistir isso, ela vai saber, ela não queria. Ó, um alô aí pra Camila, viu? Um alô para a Camila, ela não queria. Ela não se via nessa posição, mas ela tá assim, gente, tirando de letra, sensacional. Dando certo, né? Acompanho, né? E aí eu continuo acompanhando, claro, mas ela tá ali, né? No outro projeto muito importante, que a gente tem uma equipe de 55 pessoas, conto também, né, aí nesse projeto, com o Rodrigo, com a Stephanie, com meus coordenadores, que são pessoas sensacionais, então, estão alinhados comigo, isso é muito importante, né? As pessoas, você tem que ter o diálogo, os objetivos estarem muito claros, as métricas, e você ter esse acompanhamento. Não vai dar para eu falar com as 55 pessoas, mais as 10 da central, mais as outras certeza. 100 lá É muita do gente. BPO. Não tem como, eu não vou chegar E às vezes até chego, em algumas situações, até chego na ponta para conhecer, para entender, né? Como eu vim crescendo também na empresa, muitas pessoas passaram por mim na época que eu ainda era uma líder, uma coordenadora, enfim. Então, eu termino conhecendo muita gente, não dá para conhecer todo mundo, mas essas pessoas que estão mais próximas de mim, que vão distribuir, né, a cultura, o pensamento, os objetivos, que vão fazer os acompanhamentos, que vão dar os feedbacks, que vão escolher também quem vai estar na equipe. E aí o direcionamento que eu dou é o que é que a gente precisa, onde é que a gente quer chegar, quais são os números que a gente tem que atingir. E não dá para fugir de número. Exato. Sim. Não dá. Não dá para fugir de número. Então, a gente tem os números, a gente tem objetivos de mudança, de processo, de inovação, de trazer tecnologia, de melhorar a atividade mais operacional, né? E quem são as pessoas que estão alinhadas com esse Pensamento, né? objetivo, com esse pensamento, né? Então, o segredo hoje é esse, Nath, porque... E isso a gente continua tendo, né? As noites de insônia, Exato. continua tendo, Acontece bastante. né? Aquelas preocupações. E eu acho que um outro ponto muito importante também, tá? Ter o suporte de quem está acima de mim. Então, não é só você ter a equipe para liderar e ter essas pessoas chaves, esses coordenadores, esses gerentes, essas pessoas super competentes e que estão alinhadas com você, mas você está muito alinhada também com sua gestão acima, né? E esse suporte, o canal aberto, a troca, Exato. né? A troca da experiência, a troca das ideias, das estratégias. Então, quais as estratégias a gente vai tomar diante de problemas? Qual a correção de rota? Se antever aos problemas também. Então, acho que são, assim, alguns dos pontos, né, que hoje facilitam bastante a minha atuação e o sucesso, né, em muitas coisas. Algumas nem sempre, algumas batalhas nem sempre a gente ganha, mas é aquela coisa, porque perdeu e o que a gente precisa fazer para voltar ao eixo, voltar ao rumo
Aquele aprendizado, daí, né? Sempre. é o velho aprendizado de sempre. E uma coisa, né, assim, não achem que vocês vão estar prontos. Eu não estou pronta. Não estou. Assim, a gente tem que ter não sei se a palavra é humildade, mas você precisa ter o autoconhecimento de entender que a gente não sabe tudo, principalmente porque o mundo muda, as pessoas mudam, as Com exigências certeza. mudam, Com a certeza. forma, né, de agir muda, os objetivos mudam, o que se exige das organizações muda, as pessoas, as gerações vão mudando Exato. Constantemente. constantemente. E eu ainda não parei de ter esses mentores, que mesmo que eles não saibam, são meus mentores. Às vezes eu me imagino, e tal pessoa que faria se estivesse aqui, né? Ou até eu pego o telefone e ligo. Como aconteceu recentemente, a pessoa nem é meu gestor direto, mas é uma pessoa que... E aí eu vou falar uma coisa que é muito séria, tá, gente? Não necessariamente a gente precisa ser amigos, como se diz hoje em dia, BFF, de ninguém. Você vai discordar das pessoas e faz parte. E se a gente... Imagina se todo mundo pensasse igual, a gente ia para onde? Exato. A Realmente. gente ia ficar naquela bolha, né? Então, pensar diferente faz parte. E eu... Não faz muito tempo, não, tem pouco tempo. Eu também, com algumas questões, eu liguei, nem terminei nem ligando, aconteceu da pessoa me ligar para tratar de outro assunto. Mas tem 15 minutinhos, a gente conversou 1 hora. Nossa, mas foi muito bom. Porque eu queria dividir um assunto, uma situação, né? E eu pensei, poxa, vou conversar com aquela pessoa, porque eu sei que aquela pessoa, primeiro que ela não concorda comigo em tudo, a gente já teve algumas discussões, inclusive, né, assim, profissional mesmo, não faz assim, não age assim, não concordo, e algumas situações até um pouco mais acaloradas, mas é que eu sei reconhecer o que aquela pessoa tem de muito bom. E eu achei que foi interessante, assim, eu conversei, eu disse, olha, eu queria falar, expliquei, assim, na verdade eu queria me abrir um pouco aqui, entender um pouco da tua visão, não sei se eu estou enxergando as coisas da forma correta, e eu queria ouvir de você. Nossa, a gente conversou 1 hora, eu acho que nem sei se 1 hora ou mais, Que e legal. foi super legal, e eu saí um pouco mais tranquila, de certa forma, com algumas visões confirmadas, outras nem tanto, que talvez eu realmente precisasse rever algumas situações que eu precisaria rever, né? Que faz parte, Natural. mas foi muito legal, né? E então acho que a gente precisa também ter um pouco de maturidade nisso, sabe? Entendo. Não é porque eu vou... Pode ser que eu brigue com você Aham. ou talvez a gente já tenha brigado, não sei. Ou nunca vou concordar com o que você está fazendo. Você pode Aham. ter ódio de mim, mas aquilo é um momento, é uma situação, é pontual. É saber separar. Você precisa saber separar, né? Aquele filtro, E né? assim, e você... Pode ser que você admire uma determinada postura na pessoa, mas você também não concorde tanto com outra. Mas aquela que Exato. você admira é um ponto fraco teu. E onde eu Verdade. posso aprender com aquela pessoa, né? Exato. Assim, gente, não dá para você achar que sabe tudo. Com certeza. E E eu acho que tem uma coisa também que eu falo, desculpa te interromper, nada, assim, sem eu problema. gosto de dizer que eu trabalho com referências. Então, assim, não vou saber tudo, então eu tenho uma pessoa que é minha referência na área Isso eu acho muito tributária. legal. É para falar de SAP, né, SAP, eu tenho uma referência aqui. É para falar tal coisa, não, pode deixar que eu vou constar aqui. Já tem aquela rede de Eu tenho- contatos. Eu não preciso saber de tudo. Exato. Isso Não é muito vou importante. saber. Ninguém sabe de tudo, né? Thaís, mas você não trabalhou com isso? Trabalhei, mas eu sei que tem pessoas que foram muito mais a fundo do que eu, porque foram key user, porque conhecem, porque fizeram academia, porque se especializaram, porque, né, e porque fizemos projetos juntos, mas eu tinha a visão de compra e a pessoa tinha a visão de tecnologia.
Enfim, então acho que isso é importante também, né? A gente, do mesmo jeito que um dia você vai ser consultado por uma coisa que eu queria conversar contigo, pedir uma opinião sobre isso, E eu não domino o assunto. Então eu tenho que recorrer a alguém que domine. que domine, É né? importante ter essas pessoas chaves assim. E tem um gancho muito forte aí, que é até uma curiosidade minha. Hoje em dia, a gente vê as mulheres conquistando posições de liderança dentro das empresas. Mas na época que você começou a assumir essas posições de liderança, a gente não tinha um movimento tão forte quanto é hoje para dar uma força a mais para as mulheres. Antigamente existia um preconceito muito maior, creio eu. E eu gostaria de saber como foi esse desafio de ser uma mulher e ser líder. Porque hoje em dia, eu assino embaixo, tá? Mas hoje em dia eu vejo que dentro da Level, você é uma pessoa muito respeitada. Então, é aquela líder que ela passa o exemplo. Então, não é aquele líder que ele senta, delega as atividades e fica acomodado numa posição de delegação. Eu já enxergo de forma contrária. Se alguém está reclamando do trabalho e a pessoa compara com Thaisa tá trabalhando 2 vezes mais que aquela pessoa. Thaisa, Acho que eu tô aquela- em algum lugar, então. eu acho Tem que que botar Thaisa... as pessoas para trabalhar por mim. Mas eu acho que eu vejo muito Thaisa como aquela líder que dá o exemplo, sabe? Aquela líder que você diz, poxa, eu quero chegar exatamente aí. Mas como foi essa. Você sofreu algum preconceito? Teve alguma dificuldade para conquistar esse respeito que você tem hoje da sua equipe? Como é que foi esse processo? Rodrigo, assim, eu não sou. É engraçado quando eu falo sobre isso, porque as pessoas sempre esperam que você tenha uma história muito, né, Aquela história de superação, né? de superação, e eu passei por isso, eu fui assim, assado. Tem algumas coisas que eu vou pontuar, tá? Mas, assim, no geral, eu não sofri, assim, muito preconceito, né? É como eu falei, eu tive um momento onde eu assumi uma equipe grande, onde tinha pessoas que tinham mais idade que eu, maioria homens, com muito tempo de empresa, mas eu não sei se foi o fato de eu ser mulher. Eu acho que é um conjunto, Um conjunto de Sim, coisas. né? Pessoas que estão há muito tempo na empresa, acostumados a agir de uma forma que eu mais ouvia, mas sempre foi assim. Era o que eu mais ouvia, Isso é uma trava enorme, né? né? Então, assim, eu não posso atribuir isso só ao fato de eu ser mulher. Eu poderia dizer, foi difícil, porque era mulher. Eu acho que não, tá? Mas algumas situações eu passei, tá? Por exemplo, de ser a líder que teve melhor bonificação na equipe e tal, mas eu sabia, em determinado momento eu fiquei sabendo que eu ganhava menos do que os meus pares homens. Nossa. Entendi. E quando vi as metas e tal, eu fui bonificada e eu bati as metas e eu tive a maior bonificação. Então, mas por que que eu não tenho igual, Exato. Sim. né? Ou melhor? Exatamente. Se é que. Mas assim, não é nada que. Eu também não ganhava. Podia ganhar melhor, né? Aham. Então, assim, não é nada de. Deixei de ser ouvida, deixei disso. Ou talvez eu não tenha percebido, e esse meu perfil mais combativo eu tenha desenvolvido pelo ambiente que eu estava. Pode ser Sim. também. Mas sabe que aquela coisa eu nunca parei para Refletir sobre isso, né? isso. Mas pode ter sido, né? É assim, é como você falou, há um tempo atrás, eu trabalhei em empresas que eram empresas de projeto, de engenharia, tinha muito engenheiro. Eu trabalhava numa sala que só tinha homens e só eu de mulher. Nunca ninguém faltou com respeito comigo, Uhum. muito pelo contrário, eu tinha uma relação muito boa Que com legal. todo mundo, nunca tive problema. Eu tive brigas, mas por conta do trabalho, Aham. sabe? Sim. Questões de trabalho, não
outra questão. Isso eu não tenho, assim, uma história para lhe contar. Se eu ficar frustrada. Eu tenho. Mas eu fico feliz com isso. Eu acho que é Sim. muito da postura também, e talvez assim, é aquela coisa, né, que eu sempre busquei me portar bem, sempre fui muito firme, eu nunca dei espaço. Também não tenho histórias para contar você está na área de compras e aí você já foi assediada por algum... Não tenho também essas histórias. A coisa boa, maravilhosa. Vou frustrar novamente todo mundo, que eu não tenho. Né? Então, acho que vai muito da postura da pessoa. E as pessoas sentem quem está aberto a determinadas coisas e quem não está. Então, talvez isso tenha me ajudado. Mas também eu posso ter endurecido muito por conta de tudo isso, né? Entendi. Sem Também até tem esse perceber, né? Sem perceber, mas não sei atribuir, assim, de uma forma muito específica, tá? Mas acho que são coisas que acontecem. Não é só isso que acontece. Vocês vão ver no mundo corporativo, né? Às vezes você está numa posição, dependendo da empresa, da forma como a empresa atua, se é uma empresa familiar, se não é, se é uma empresa que tem muita influência ali, talvez dos donos, né? Eles estão muito próximos. Hoje, a empresa onde a gente trabalha, você não vê isso, mas Exato. não é toda empresa que é assim, né? E às vezes você é preterido por alguém que é amigo, você é preterido na sua capacidade, né, de trabalho por uma pessoa que teve um histórico anterior, mesmo que não entregue tanto quanto você. Mas aí eu acho que faz parte Do mundo corporativo, né? do mundo corporativo. A gente não pode romantizar certas coisas. Exato. Que não dá para ser Verdade. romantizado. Não é fácil, é difícil, cada dia é uma dificuldade, cada equipe é uma forma que você precisa agir. Não dá para eu ser a mesma líder que eu fui em determinadas empresas, determinada equipe, e Você tem que se agir moldar e reaprender da mesma forma. Exato. Né? Então, uma coisa que eu ouvi também, que eu acho que me marcou, tá vendo que eu gosto de ouvir as coisas que eu faço. Uma vez, um gerente que nem era meu gerente, a gente conversando e tal, e aí ele falou assim, para você mandar, você precisa saber fazer. Eu nunca tinha parado para pensar naquilo. Eu fiquei, cara, faz sentido. Porque se você não entende da minha atividade, é mais difícil de eu te respeitar. Sim. Pior ainda, é mais difícil de você me liderar. Porque você não entende da minha atividade, você nunca sentiu minha dor. Exato. É Pode ser que verdade. alguém chegue e diga, não, isso é mentira, é muito fácil. Bom, para mim aquilo fez sentido. Né? Para mim aquilo fez sentido. E uma das coisas que me ajudou bastante durante todo esse tempo foi eu ter crescido numa área onde eu quebrei muita pedra, né? Assim, eu passei por tudo. Eu lembro que eu falei uma coisa para você e para o Stephanie, que eu disse, eu quero que vocês aprendam O processo por inteiro, a gente mergulhou na operação. Vocês vão fazer a operação, porque vocês vão ter que saber. Hoje o Rodrigo ele está numa posição, né, de mais de inteligência, de dados, de informações, KPIs, a parte mais de automação, né? E tem uma outra pessoa também que trabalha, que está dando esse suporte, é uma área mais de governança num projeto que é muito grande. E uma das coisas que eu falei para eles foi o seguinte: eu sei que vocês não estão aqui para serem compradores, mas vocês vão fazer, né, que seja um processo inteiro. Exato. É muito Ou dois. importante entender o processo, saber onde estão as dores, para a gente Exatamente. saber onde atuar. Exatamente. Então, assim, foi uma das coisas que eu conversei com eles, com os dois juntos. E eu disse: encarem isso como uma oportunidade de vocês aprenderem. Vocês vão ver que vai fazer diferença depois. Exato. Porque você vai tratar dos indicadores, você vai tratar das metas, você vai tratar das estratégias junto comigo.
Mas não adianta a gente criar metas inalcançáveis. Exato. Se eu estou dizendo que a pessoa consegue fazer aquilo em 3 horas, é porque eu sei que se eu sentar ali, eu vou fazer em 3 horas. Eu já passei Sim. por isso, eu já tive Passei essa por experiência. isso, entendeu? Então, acho que isso faz com que as pessoas talvez ganhem confiança, ouçam mais você e não olhe para você dizendo, não sabe nem o que está falando, Exato. né? Ele não sabe qual é a minha atividade, ele não sabe quais são os entraves que eu tenho no processo. Exato. Mas a partir do momento que você passa por todo esse processo, eu fiquei rindo um pouquinho com o Stephanie, porque quando você veio falar com a gente, não se sintam rebaixados, porque vocês estão entrando numa posição mais operacional e saindo um pouco da gestão, mas eu quero que vocês entendam que isso é pro aprendizado. Eu e o Stephanie, do outro lado, a gente tava super empolgado. Que massa! A gente vai aprender algo novo, se desenvolver. Então, assim, toda vez que aparece um desafio, eu tenho muito perfil de esponja, sabe? Então, eu acho isso muito importante, até para quem está começando na carreira, é um estagiário. Eu sempre tive essa mentalidade de, poxa, eu tô numa sala, cada pessoa lá dentro dessa sala, ela tem uma qualidade. E muitas vezes essa qualidade é muito superior à que eu possuo. Então, poxa, eu vou absorver todos os pontos positivos daquelas pessoas que estão ali e querem ou não compartilhar conhecimento. Que às vezes a pessoa não quer dividir, mas você observa como a pessoa Isso. Sim. está lidando Isso com é tão determinada importante. situação. Então, querendo ou não, você evolui. Então, Isso. nesse caso da operacional, eu achei incrível. Eu disse, nossa, é uma oportunidade da gente estar atuando dentro da operação, aprender como funciona todo o processo, e aquilo, querendo ou não, é um aprendizado. Eu achei Isso. incrível. Aí é onde eu falo, né, que para mim essa é a virada de chave em qualquer carreira, né? Você podia muito bem ter feito uma cara feia para mim e ter dito, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para tirar relatório, construir os BIs, fazer as macros, automatizar tudo, né? Eu não quero Assim nem como a saber. Thaisa lá do começo, que caiu numa função nova também, né? É importante É esse isso aí. encarar de frente o desafio. É, isso aí, né? E eu tive uma gestora também que ela passa um vídeo muito interessante, que é de Steve Jobs, ele foi patrono de uma turma na universidade, e ele fala de ligar os pontos. Então, você às vezes não sabe por que você está fazendo aquilo na sua atividade, né? Foi muito interessante quando ela passou esse vídeo. É uma das pessoas também que eu passou aqui na minha vida e eu me inspiro bastante. Então, assim, eu sempre tive essa sorte, né, de ter pessoas em quem eu me inspirei, que eu tive como modelo. E ela passou esse vídeo e é muito interessante depois buscar, não sei agora o título, né? Mas ele fala disso, de ligar os pontos. Hoje você está fazendo atividade que você não sabe para que aquilo vai servir. O Rodrigo começou como estagiário na área de cadastro de material. Talvez aquilo não fizesse sentido para ele. Ele tivesse, nossa, que atividade chata. O que é que eu estou fazendo aqui? Não é isso que eu quero. Uhum. Né? Eu quero trabalhar numa inteligência de uma empresa, tratando dados, fazendo gestão de informação, né? Mas eu tenho certeza que tudo aquilo ali construiu, né? E te preparou para onde você está hoje e Exatamente. quanta coisa que ainda você tem para caminhar, Verdade. Com certeza. né? Não acabou o teu caminho. Acho que agora você começou a se encontrar, Com certeza. você falou para mim, eu gosto disso aqui, né? E que bom que você está numa empresa que tem a condição de te dar essa abertura. Exato. Isso é muito importante. E a gente, às vezes, precisa sair dessa posição de dizer, mas fulano está crescendo e eu não estou. O que é que fulano fez e o que fulano não fez? Uhum. Né? Uma coisa que você comentou, Rodrigo, e que vai, né, justamente ao encontro daquilo que eu comecei a falar, é você aceitar desafios. Eu brinco assim, que eu nunca pedi nada a Rodrigo para ele me dizer um não. No dia que ele me disse um não, eu disse, a situação está feia, ele realmente ele está sobrecarregado.
porque e aí fui entender como é que tá, né? Porque ele está sempre disposto. E foi assim que ele entrou comigo num projeto de consultoria, né? Que eu não tinha braço e eu via que ele tinha aquela vontade. E aí eu chamei, ele aceitou e vamos Foi muito crescendo, legal. né? Assim vai, né? E depois ele teve a oportunidade de participar com outras áreas. Acho que um ponto também muito legal e que se a pessoa souber aproveitar, vai extrair o máximo, é que eu gosto de ver as pessoas crescendo. Eu tenho pessoas que foram meus estagiários, minhas estagiárias, nossa, que eu tenho, assim, paixão, admiro demais. São excelentes profissionais. Eu tenho certeza que eu já me superaram. Eu até brinco, hoje eu não consigo pagar o salário. Aí, brilhando, né? Ah, foi por causa de Thaisa? Não, não foi, foi por causa da pessoa. Mas eu gosto de ver que em algum momento eu contribuí para aquilo. A Eu também participação, tenho né? Eu essa tenho uma mesma sensação. participaçãozinha, nem que Aham. seja mínima, nem que a pessoa tenha aprendido a fazer uma fórmula de Excel com Pronto, quem começou a me ensinar Excel foi Thaisa. O para o que vem. Foi. Eu aprendi para que ver com Thaisa. E eu aprendi com uma pessoa que trabalhava comigo, que ele é sensacional em planilhas. Hoje ele mudou de área completamente, está no Canadá, está brilhando aí, está na área de RH. E eu olhava assim, ele fazia umas mágicas que eu ficava olhando. E eu tinha feito curso de Excel e tal, mas a gente sabe, né, que tudo é prática. É prática. Exato. Tudo é prática. E aí eu olhava, nossa, e foi quando eu comecei a aprender um pouco, assim, aquelas dicas, sabe, aqueles atalhos, aquelas fórmulas, né? E muito legal. E hoje em dia ainda tem gente que tem coisas que faz que eu, nossa, eu não sei fazer isso, me ensina, me mostra, né? E quando eu encontro alguém que não sabe, eu vou lá também e ensino. Então, Essa troca é muito gente, legal. a gente não perde. Exato. Nada se perde. Não perde. Não perde se você compartilhar conhecimento. Se você for atrás do conhecimento, você não está perdendo nada. Exato. Não está perdendo Eu tenho nada. essa mesma mentalidade de gostar de ver outras pessoas crescendo, sabe? Porque eu acho que existem dois tipos de pessoa. Aquela que sente inveja quando a pessoa tá crescendo. Ela pode até crescer, mas não mais do que É. você. E tem aquela pessoa que ela gosta de incentivar outras pessoas a crescer, seja na carreira, seja na vida pessoal. E eu compartilho dessa mesma visão, sabe? Tanto é que quando eu tive a oportunidade para esse projeto em São Paulo, e eu deixei, querendo ou não, minha equipe aqui de Recife, que, nossa, eu amo cada um de vocês, viu? Sério, vocês estão aqui no meu coração. Então, assim, eu queria compartilhar tudo possível que eu tava aprendendo lá com eles, porque eu quero ver eles crescendo também, sabe? Eu fico muito feliz quando eu vejo que realmente a pessoa ela se desenvolve, ela alcança novos cargos. Camila, apesar de ela às vezes achar que não é merecedora, eu admiro muito ela. Nossa, ela... Ela é uma mini Thaisa. É o termo que eu mais Coitada. gosto de usar. Coitada. Eu não sei se é bom ou é ruim, mas que ela vai. Mas eu acho que depois que a gente vai se desenvolvendo, alcançando cargos maiores, a gente consegue ter uma visão. Poxa, aquele Rodrigo que era estagiário, ele não tinha essa visão que ele tem hoje. E às vezes as certeza. pessoas que estão entrando no mundo corporativo agora, poxa, eu entrei como estagiário. Como é que eu saio da função de estagiário para ir para uma função de contratado, por exemplo, seja como assistente, seja como analista? Então, eu acho que uma virada de chave muito grande é aquela palavrinha que costumam botar no currículo, sabe? Sou proativo. Todo currículo acho que tem de lei. Sou proativo. Sim. Mas o que é essa palavra na prática, sabe? Boa. Eu acho que Não quando adianta só você... escrever. Exatamente. Eu acho que quando você está dentro da empresa, você tem que fazer aquilo que lhe delegam. Você tem uma função a fazer lá dentro. Mas a partir do momento que você começa a enxergar como um todo, para que serve sua função? Isso. Que áreas dependem da minha função? E você faz a sua função, entrega mais um pouco, você começa a ser reconhecido e a empresa, eu acho, numa visão de dono de empresa ou de um gestor, de um coordenador, você vai querer ter aquela pessoa próxima a você. Poxa, aquela pessoa está agregando.
aquela pessoa está entregando um resultado a mais do que eu deleguei para ela. Abrir um pouquinho os horizontes, né? Entender o processo além da sua parte, você entender como tudo aquilo flui. Exato, eu acho isso muito importante. Então, tem pessoas que estão na função do estagiário e ficam Ali. estagnados porque entregam o que pedem, ou entregam menos do que pedem, e diz, poxa, quando é que eu vou ser contratada? Sabe? Aham. E tem aquelas pessoas que fazem por onde? Isso é bem interessante, porque eu vejo muito, né? E como assim, eu já passei liderando muita gente, às vezes tem pessoas que têm o seguinte pensamento: eu sou júnior, eu já estou como júnior há 1 ano, eu quero ser pleno. Então, vamos lá, né? O que é que habilita a gente para sair de um júnior para um pleno, de um pleno para um sênior, de um sênior para um líder, para um coordenador? Eu não quero ser um líder, eu não quero ser um coordenador, eu quero ser um especialista. Pode ser, você pode ser um especialista na área de compras, né? Você gosta você não quer gerenciar pessoas, você quer estar fazendo processos estratégicos. E tudo bem, tem muitos especialistas e as empresas precisam dos especialistas, né? Mas se a gente for olhar, né, a estrutura, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma estrutura de cargos e salários de uma empresa. Uhum. Mas normalmente elas têm faixas, não é a minha especialidade, mas assim, ela tem faixas e as faixas elas se entrelaçam. A do júnior entra no pleno, a do pleno entra no sênior. Eu acho que esse desenho, ele mostra exatamente o que a gente precisa ser na prática. Sim. Ok, eu estou sendo júnior, mas a minha mentalidade já é de pleno. Eu já comecei Exato. a botar um pé na atividade do pleno. Eu já comecei a olhar o pleno que está do meu lado e, de repente, dizer assim, me ajuda, Exato. desculpa, quer ajuda? Deixa eu sentar do teu lado e entender. E aí, na hora que você vai... E não é só sentar do lado. Não é... porque eu sou júnior, eu participo de uma reunião com o Rodrigo, porque ele já é pleno. Então, se eu participo... Eu já ouvi esse tipo de coisa, tá? Sério? Se eu participo da reunião com o fulano e ele é pleno, eu também posso ser. Calma aí. Não, depois eu vou contar outras coisas. Né? E não é isso que te habilita. É você participar da reunião, na seguinte você dizer, Rodrigo, eu posso liderar essa reunião, eu posso tocar essa reunião e tu me salva quando perceber que eu tô fazendo errado. Aham. Ali os pontos, quais são os objetivos daquela reunião, o que é que a gente vai abordar, quais são os assuntos. Alinha e pede essa chance. Sim. Porque o Rodrigo vai ficar ali e, com certeza, se for uma pessoa... Aí tem gente que não gosta, né, de ensinar, tem gente que não gosta de desenvolver, mas se você percebe que é uma pessoa que está ali disposta a te ouvir e te dar desafios, faz isso. Deixa eu, me salva ali quando eu estiver na fogueira, me puxa pela mão. E você vai se capacitando, entendeu? E não precisa você gritar, eu sou pleno, as pessoas vão perceber. Sim. É sempre assim? Não é. Mas eu acho que é um caminho muito legal para você seguir, sabe? Às vezes que eu precisei gritar, e aí hoje eu me analisando, tá? Gritar que eu não era mais júnior, era pleno, e eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje, eu era muito nova. Eu até fazia atividades de pleno já, tá? Tanto é que quando eu saí dessa empresa, eu fui para outra já no nível acima, até no nível muito mais acima do que eu esperava, porque me avaliaram realmente, né, bem acima do cargo e pela experiência que eu tenho. Talvez você esteja no lugar errado também. Pode ser. Também pode ser. acontecer. Mas isso vai muito de você se conhecer, tá? E assim, aí, voltando lá um pouquinho da geração Z, do imediatismo, né? Eu tive uma situação que
não faz muito tempo. A menina entrou, ela foi contratada para uma determinada atividade, né? Na área de compras. Todo mundo entra em compras comprando? Não, é mentira. Existem os assistentes, você vai fazendo outras atividades, né? Como o Rodrigo falou, tem o follow-up, tem um pré-compras, tem um planejamento de compras, tem um suporte na área de consultoria, tem, enfim, e tem a área de compras em si, né? Então, ela entrou para fazer uma das atividades que não era exatamente ainda comprar, mas era atuar em contratos, que é uma coisa que é importante também. E aí, uma semana depois, ela me chamou, pediu para falar comigo. Ah, tá. Conversei, tudo bom e tal. A primeira coisa que ela me pergunta, olha, eu queria saber quando eu vou conseguir chegar a uma liderança. Uma semana depois. Uma semana depois. Aí eu fiz cara de paisagem, né? Essa é uma pessoa que já nasceu preparada, tá vendo? Não, nossa, eu Pois é. sensacional. Eu estou aqui na frente de uma pessoa extraordinária. Aí, liderança, sei. Mas me fala uma coisa, como é que está a tua atividade? Porque você foi contratada aqui para fazer isso. Já aprendeu? Já entendeu? Você já entendeu o que você precisa fazer? Não, mas assim, é porque eu não quero ficar fazendo só isso. Não, eu acho legítimo e dou a maior força, mas assim, já aprendeu? Não, quer dizer, tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos anos você tem? 20. Nossa. Ah, veja, eu vou dizer algumas coisas. Você aceita. Né? Você está muito jovem. Nada impede que daqui a 3 anos você esteja numa posição de liderança. Mas não é me perguntando e eu te dando uma data, estabelecendo a data que isso vai acontecer. Não tem um prazo para isso, né? Né? E eu não desenvolvimento. posso dar o prazo Claro. para a pessoa. Não é um compromisso marcado que eu vou dizer que daqui a 3 anos Vai você ser vai ser líder. coordenador. Aí você fica ali, não faz nada para se desenvolver. Daqui a 3 anos você bate na porta e diz: cadê E a aí? liderança? Como assim? Tá, você estava onde esse tempo todo? Exatamente. Né? Eu acho que a pergunta é diferente, né? Ah, eu gostei e tal, mas me conta mais sobre a empresa. Você está aqui há quanto tempo? O que é interessante é aprender para atuar na área. Isso, olha, eu tenho um objetivo de chegar realmente a ser compradora, né? Você acha que é possível? Sim, mas tem um caminho a percorrer. E às vezes passa também não só pelo caminho que a pessoa está traçando, mas pelas oportunidades que se abrem na empresa. Isso Com é certeza. fácil, Não é uma gente. linha reta o Não caminho, é né? sempre, eu estou preparada, agora a vaga vai surgir. Nem sempre é assim. Então, aí é onde está um pouco dessa maturidade, você saber administrar a sua carreira, né? Sim. Você comentou do home office. Eu confesso que eu tive muita dificuldade. Quando a pandemia chegou, eu ainda me lembro dessa cena, eu no escritório, juntando tudo para ir embora, achando que ia ser 15 dias em Nossa. casa, né? E já preocupada como é que seriam 15 dias em casa. E Isso veio para ficar, né? no fim, aquilo foi se estendendo, se estendendo, se estendendo. E eu vim de uma realidade onde eu sempre trabalhei presencial. Eu trabalhava. Eu sempre fui muito Caxias. Aí, assim, né? Eu sempre fui muito Caxias com isso. Mesmo quando eu comecei a trabalhar em escritório, que eu saí de fábrica, eu trabalhei muito tempo em fábrica, muito. Quando eu comecei a trabalhar em escritório, eu achava aquilo estranho ir almoçar no shopping. Eu achava que eu estava fazendo uma coisa errada, alguém vai me ver. Mas era meu horário de trabalho e eu não tinha outra forma, senão... Exato. Mas eu sempre almocei em bandejão, então isso para mim foi novidade. E aí, ir para casa foi complicado. Como é que eu ia gerir minha equipe, que precisava trabalhar por produtividade? Eu tinha metas, eu tinha projetos a entregar, eu tinha cronograma. Como é que eu vou fazer isso? Eu não estou vendo o que as pessoas estão fazendo, eu não estou do lado da pessoa. Virou o Exato. processo de cabeça para baixo, né? Virou, e foi uma quebra de paradigma, assim, enorme. Eu achava que eu nunca ia me acostumar. Hoje,
eu vejo que tem tudo, né? Tem pontos positivos e negativos. Exato. Para mim, o fato de não enfrentar trânsito, deslocamento, etc., é maravilhoso estar em casa. Uhum. Eu até é complicado porque eu começo muito cedo e eu termino muito tarde, senhora. Assim, quando eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, quando eu estou empolgada com alguma coisa, eu estou fazendo análise de informação, eu estou olhando, eu estou vendo estratégia, eu estou vendo os números, eu estou vendo onde a gente está e o que eu vou fazer para tirar a equipe daquele ponto para o outro, eu perco o tempo, né? Eu perco a hora. Então, foi uma virada, assim, também, né? Eu me acostumar, e isso para mim foi muito bom, o fato do deslocamento. Porém, hoje a gente vê muitas pessoas já procuram trabalhar em home office. Tem gente que só quer se for home office. Para pessoas muito jovens que estão começando a carreira, que querem crescer, né? Acho que é importante o contato, nem Com que seja o certeza. híbrido. É importantíssimo, assim, as relações que você estabelece no ambiente de trabalho, né? Eu acho isso essencial. E se perde um pouco no home office. Óbvio que Isso. você tem aquele contato com a sua equipe, senão o trabalho não flui, Não flui. mas não é aquele contato tão profundo de conhecer realmente a pessoa, né? Exato, porque é no dia a dia que as coisas vão acontecendo, Exato. né? Tantas coisas que eu já falei para vocês que eu disse, olha, nada disso foi no momento de feedback. Alguém sentou aqui e disse, vou te dar um feedback. Muita coisa que eu estou trazendo aqui foi acontecendo no dia a dia. E eu acho que é muito importante. Então, às vezes, principalmente os mais jovens, né? Eles não gostam, já não gostam tanto do contato, tudo é muito por mensagem. Eu tive uma dificuldade grande com algumas pessoas que eu liderei, porque liga, fala, resolve, é urgente. Ah, mas eu mandei o e-mail, eu mandei a mensagem, né? Tem horas que você precisa pegar o telefone e falar, chama, faz uma reunião, vai lá, né? Exato. Chama no escritório, Faz acontecer. sabe? E a gente está perdendo isso que é muito importante. Eu acho que precisa ter um cuidado e equilibrar aí um pouco. Por isso que principalmente quem está em início de carreira, eu acho que é legal, assim, ao máximo possível, Um híbrido, né? um híbrido, pelo menos um híbrido. Claro, estou falando da nossa atividade. Eu sei que Aham. tem outras profissões que fluem muito bem desde o início, a pessoa sozinha ali, quieto, fazendo, né? Muito da área de TI, assim, as pessoas trabalham em diversas partes do mundo. Exato. Eu acho que a área de compras evoluiu com essa questão do home office. A gente hoje tem equipes, a gente consegue ter os melhores onde quer que eles estejam, porém é importante sempre a gente ter esse contato. Contato com o cliente, contato com o fornecedor, Com certeza. para você entender o que está acontecendo, quais são as novidades, para onde as empresas estão indo. Né? Tem encontros que são importantes, né, de você participar, como o Procurement Club, que a Level, ela né, é uma das fundadoras, né, e criadoras Isso é muito desse. legal. É um canal gratuito, para quem não conhece o Procurement Club, onde você tanto tem eventos presenciais, como tem até um canal onde eles colocam artigos sobre as novidades da área de compras. Entrevistas é muito legal também. Muito legal. Interessante. Muito interessante para quem quer se desenvolver, tem muita coisa legal e compartilhada por pessoas que chegaram, né, numa posição Exato, entendendo o assunto. estratégica. E ele começou com encontros presenciais. Eu tive a oportunidade de participar dos presenciais. Na época da pandemia, mudaram e começou a ter quase um podcast, né? Não tão longo, sobre assuntos específicos. E tem muita coisa legal na área de compras para quem quer conhecer e se desenvolver. Mas você participar de eventos como esse é interessante, é network. Isso é Principalmente muito network. importante. É muito legal. A gente tem que ter cuidado para não perder esse tipo De habilidade de se comunicar com as relacionar, pessoas né? por conta do home office. E quando a gente fala assim do crescimento, de conhecer, de aprender,
tem muito desse contato, né? Do dia a dia, de você estar próximo, de você ver o que a pessoa está fazendo. Por que que ele consegue? O que que está fazendo de diferente que eu não estou? Claro, é como a Natália falou, hoje a gente tem esse contato, né? Você vai, manda um link, entra numa sala. Mas eu acho que o dia a dia, o cafezinho, né? Sim, não Você é a vai mesma lá, coisa. não é você tá ali com aquele problema, sabe? Às vezes você tá em casa sofrendo sozinho, mas no escritório você senta do lado da pessoa, a pessoa vai te dar uma sugestão, Surge você uma ideia, conversa. uma solução. E então eu percebo que é outro ponto aí a gente falando um pouco de desenvolvimento na área de compras. Eu acho que o contato é importante, sabe? É super importante. Visitar fornecedor, fazer visita mesmo, Aham. presencial, entender, principalmente quem está numa área muito estratégica. Conheça seu fornecedor, conheça o processo produtivo dele. Isso vai te ajudar numa análise de custo, de TCO. Isso é muito importante. Então, onde eu consigo, o que é que eu consigo fazer para minha cadeia, né? A gente fala de supply chain, a área é supply chain, né? Compras está em supply chain. Nada mais é do que realmente uma cadeia, uma corrente, né? E os elos, eles precisam trabalhar juntos. E se fala muito hoje, né? E, ESG, e você começa a buscar do teu fornecedor que ele também tenha aquela mesma preocupação que você tem com o social, com o meio ambiente, com a governança, que é muito importante. Então, você tem que desenvolver o elo, você tem que saber quem são seus fornecedores, seus clientes, e aí na área de compras, principalmente seu cliente interno, porque a gente não tem tanto esse contato com o cliente fim da empresa, mas o cliente interno, ele é super importante, né? Essa relação não dá para a gente perder. Com certeza. Eu super concordo. Assim, o papo tava super interessante, mas o tempo do podcast da gente voou. Oh, nossa, eu nem Realmente, eu nem imaginei. senti. Não senti. E antes da gente encerrar, eu gostaria de passar um recadinho para vocês, tá? Para você que quer se desenvolver como comprador, a gente sempre vai procurar fazer isso porque o propósito da gente é ajudar vocês a se desenvolverem em diferentes áreas, seja profissional, seja empreendedorismo. Os conteúdos que a gente vai postar nas redes sociais, seja TikTok, seja Instagram, que a gente vai deixar todas elas aqui embaixo. A gente sempre vai procurar no final de cada vídeo desse trazer para vocês alguma oportunidade, algum curso, alguma promoção que a gente conseguiu falando com as empresas que a gente está entrevistando. E hoje não foi diferente. Hoje a gente entrou em contato com a Level Group, que ganhou o prêmio de melhor consultoria em compras do Brasil. Então, assim, ela tem autoridade para falar sobre esse assunto e ela conseguiu para a gente, especialmente para vocês, uma promoção num curso onde vai lhe capacitar para entrar na área de compras, ou você que já está na área de compras se desenvolver e conseguir almejar cargos maiores dentro da área. Então a gente vai deixar aqui embaixo um link para você entrar e ver se realmente faz sentido, se você gostou da área, quer aprender um pouquinho mais, entre no link que vai estar com um valor promocional especialmente para os nossos ouvintes. Importantíssimo isso. A gente sempre vai buscar trazer oportunidade realmente de qualificação e de incentivo para quem nos assiste. Acho que isso é a base, assim, é o nosso maior propósito aqui dentro. Exato. E para finalizar, eu gostaria de agradecer a Thaisa mais uma vez, porque foi conhecimento de sobra. Incrível, uma aula sobre liderança, sobre até para a gente que quer se desenvolver realmente, a gente conseguir se enxergar do outro lado, né? Se ver pelos olhos do líder, eu acho que isso é muito importante também. Então, foi incrível, Thaisa. Muito obrigada. Gente, eu amei, né, participar com vocês. Agradeço mais uma vez o convite. E fiquei super lisonjeada, né, por ter sido escolhida para iniciar, falar um pouquinho. Terminou que a gente não entrou muito no técnico de compras, Exato. né, mas só deixar o recado que, gente, compras é uma área, assim, incrível. Não conheço ninguém que escolheu. Eu acho que eu só conheci uma pessoa que escolheu a área de compras. As outras, elas caem de paraquedas, mas elas nunca mais saem porque é apaixonante. Compras não é só pedir desconto, tá? Não é. Então, assim, quando a gente mergulha, a gente vê
quanto de coisa que tem aí para fazer, como a gente pode ser mais estratégico e como hoje em dia a tecnologia e a automação ela pode nos ajudar e melhorar ainda mais essa área, né? Transformar essa área, tá? Que é cada vez mais importante nas empresas. Então, obrigada, Natália. A gente Rodrigo, que agradece. Nós que agradecemos. e fico à disposição. Perfeito. E agradeço também a você que acompanhou a gente até agora. E se vocês puderem, para ajudar a gente, como o nosso objetivo é ajudar vocês a crescer na carreira, a entregar conteúdo de forma gratuita para vocês, ajudaria muito a gente também se vocês clicassem no sininho, seguissem as nossas redes sociais, vai aumentar o nosso alcance, a gente vai poder ajudar mais pessoas. E demais é isso. Muito obrigado, viu? Muito obrigada a todo mundo e até a próxima. Até a próxima.